de Isabel, mulher de Zacarias, ao perceber que, em resposta às orações feitas durante tantos anos, ela haveria de ter um filho, filho das orações, filho esperado, pedido, querido por muitos anos. Lucas capítulo 1, 24 a 25. Lucas 1, 24 a 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Meus irmãos, orar é o exercício espiritual mais básico daquele que crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A oração está para o crente como a respiração está para o ser humano. É a vida da alma, orar, falar com Deus, estar na sua presença. Mas eu conheço pouca coisa na vida cristã que esteja tão cercada de dúvidas, dificuldades e questionamentos do que a oração. Deveria ser uma coisa simples. Orar é falar com Deus, se comunicar com Ele, ter uma comunhão significativa e pessoal com Deus. Todavia, há tanta dificuldade relacionada com a oração que não são poucos os cristãos que não sentem ânimo, coragem ou valor até em tirar tempo para orar, para estar com Deus e falar com Deus. Eu tenho certeza que se nós fôssemos fazer uma enquete sobre a quantidade de tempo que os cristãos usam diariamente em oração e fôssemos comparar com outras atividades, eu tenho para mim, quase por certo, que a oração não estaria entre os top 10, né? As 10 atividades que mais ocupam os cristãos durante o dia. O que é surpreendente, uma vez que nós consideramos aquilo que nós dizemos, que nós cremos em Deus, cremos que Ele ouve as orações, cremos que Ele é todo-poderoso, que Ele é bom e que Ele atende aquele que o busca no nome de Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e chegamos aqui a esse ponto, versos 24 e 25, onde nós temos o registro de uma resposta de oração. Uma resposta extraordinária de oração, sobre a qual eu gostaria de meditar com os irmãos para aprendermos um pouquinho mais acerca da oração. Nós já vimos na introdução do Evangelho que Lucas apresenta essa obra chamada Lucas Atos com o propósito de certificar essa pessoa chamada Teófilo, mencionada aí no verso 3, a respeito dos fatos ocorridos entre eles, os fatos que deram origem historicamente ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós vimos que podemos confiar no Evangelho e na Bíblia, pela maneira como o Evangelho foi escrito, a Bíblia foi escrita pela supervisão de Deus. Depois nós lemos o registro que Lucas faz desse casal extraordinário, Zacarias e Isabel, a partir do verso 5 até o verso 7, que eram justos diante de Deus, andavam nos preceitos e mandamentos do Senhor. Ele era um sacerdote e tinha caído por sortes, entre aspas, que ele naquela ocasião fosse ministrar os sacrifícios e a queima do incenso diante de Deus no interior do templo, uma ocasião que acontecia somente uma vez na vida de um sacerdote. E lemos como, a partir do verso 8, o anjo Gabriel apareceu a ele, quando ele estava lá dentro do santuário, queimando incenso diante de Deus. E Zacarias ficou perturbado com a aparição do anjo, e o anjo lhe disse que as orações que eles vinham fazendo, Zacarias e sua mulher, há muitos anos, finalmente foram ouvidas diante de Deus. Isabel era estéril. A esterilidade era uma coisa muito temida naquela época, porque não ter filhos era considerado entre os judeus quase que como uma desgraça, porque toda mulher tinha a esperança de ser a mãe do Messias prometido, e ser estéril já a colocava fora dessa esperança. E era como se fosse um sinal do desprazer de Deus. Isabel era uma dessas mulheres estéreis, e o marido vinha orando por ela durante muitos anos, para que ela tivesse um filho. E agora o anjo aparece a Zacarias, o marido de Isabel, lá naquele momento, dentro do templo, e diz que as orações foram atendidas, e que eles haveriam de ter um filho, e que esse filho seria, na verdade,
João Batista, aquele que haveria de vir na frente do Messias, ou à frente do Messias, preparando o caminho. Vimos como Zacarias não acreditou. É curioso, né? A gente passa a vida toda pedindo por uma coisa, e quando chega a gente não acredita. O Zacarias ficou, mas como é que vai acontecer isso? Eu sou velho, minha mulher é velha, ela é estéril. E então ele é repreendido pelo anjo Gabriel, é castigado com a mudez, ele fica sem poder falar, até o nascimento de João Batista. E Gabriel, então, ratifica o que disse, que a sua esposa haveria de conceber. E aqui no verso 24 e 25, nós lemos, então, o que aconteceu em seguida. Passados aqueles dias, então, Isabel percebeu que ela estava grávida, como o anjo havia dito que haveria de acontecer. E ela se escondeu durante 5 meses. E ela disse, assim Deus me fez, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. A felicidade de Isabel, que menciona no verso 24 e 25, se deve exatamente a essa resposta extraordinária que Deus lhe deu. Ela engravidou, não foi uma gravidez sobrenatural no sentido em que a gravidez de Maria vai ser. Todavia foi um milagre. Deus usou os meios naturais, porque ela teve relações com Zacarias. Deus usou os meios naturais que já não funcionavam, porque eles estavam velhos e ela era estéril, não tinha como anatomicamente, fisicamente, biologicamente ela ter um filho. Mas Deus usa meios naturais, faz-os funcionar para atingir os seus propósitos. Às vezes Deus age sem os meios naturais, como é o caso da concepção de Cristo. Maria não teve relações com José, mas engravidou do Espírito Santo. Aqui também é um milagre, mas Deus está usando meios. Às vezes as pessoas pensam que Deus só responde a oração de um jeito. Deus pode usar, pelo menos, Deus pode responder de 3 maneiras. Ele pode usar os meios naturais, as circunstâncias, a providência, os acontecimentos, as coincidências para responder à nossa oração, e nesse caso não é sobrenatural, é simplesmente Deus guiando o curso da história, na sua sabedoria, um encontro, um evento, uma coincidência, um fato inesperado, é a mão de Deus e não houve nenhum milagre. Segundo, ele pode responder com um milagre usando os meios. Alguém está doente, a possibilidade de ficar bom é 0 ou muito pouca, mas Deus abençoa o remédio e faz com que aquele remédio que normalmente não resolveria tenha uma eficácia acima da possibilidade física. Então, Deus responde miraculosamente, às vezes usando meios, como é o caso aqui. Ou às vezes ele dispensa os meios e faz o milagre mesmo, como foi o caso, veremos, não é? Da concepção de Jesus, que nasceu sem que houvesse participação masculina, nasceu da Virgem Maria, uma concepção feita pelo Espírito Santo. É um milagre em que Deus suspendeu todos os usos dos meios naturais que ele mesmo estabeleceu. Então, o que nós temos aqui é essa resposta feita de maneira sobrenatural, mas em que Deus está usando meios, os recursos, a maneira das coisas funcionarem que ele mesmo estabeleceu. O ponto é que Isabel viu que estava grávida, ficou feliz, e diz o texto que ela se ocultou. Os comentaristas não sabem direito o porquê que Isabel se escondeu durante 5 meses. Talvez porque ela achasse estranho, né, todo mundo ver uma senhora de uma certa idade andando com um barrigão para cima e para baixo, né? Como é que fica isso, né? Essa mulher com essa idade não tinha mais condição e agora ela está aí andando com essa barriga para cima e para baixo. Talvez ela tenha ficado com um pouco de vergonha, mas não bate com o texto, porque diz que ela se ocultou até 5 meses. Depois dos 5 é que o barrigão fica evidente, né? Aí ela se mostrou. Então eu não acho que foi isso, não. O verso seguinte diz que ela está alegre, né? Deus tirou o meu opróbrio. Então talvez durante esse tempo em que ela se ocultou, ela foi para a casa das montanhas que eles tinham, porque diz aí o verso, diz aí em seguida, mais adiante, quando Maria visita Isabel, verso 30, Maria foi apressadamente à região montanhosa, é uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias. Parece que eles tinham uma casa nas montanhas, espécie de um refúgio, né? E talvez Isabel foi para lá
ficar sozinha, para dedicar-se a Deus, orar a Deus, gastar um tempo com Deus, de adoração, de gratidão, de comunhão com Deus por aquilo que Deus havia feito. É mais provável que essa tenha sido a razão pela qual ela se ocultou. Ela se isolou, ficou um tempo com Deus de louvor, adoração e gratidão a Deus. Por isso que Deus havia feito, como diz o verso 25, Deus a contemplou finalmente, Deus atendeu a sua oração e tirou o seu opróbrio, a sua vergonha de diante dos homens. É o que ela sentia por ser uma mulher casada há tantos anos e não tinha filhos. Em Israel, como eu disse, isso era visto quase que como uma desgraça ou uma maldição. Mas agora, aquela tristeza que acompanhou sua vida toda foi tirada. Isabel está feliz e ela se oculta, ela se isola, ela gasta esse tempo de louvor e gratidão a Deus, tal a grandiosidade de Deus na resposta à oração. O que nós aprendemos sobre a oração e a maneira de Deus responder aqui? Eu queria destacar 4 ou 5 pontos para a nossa edificação na manhã desse dia. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é que há uma relação implícita no texto entre a resposta de oração e a vida justa e reta que aqueles dois levavam diante de Deus. Vejam, no verso 6 do capítulo 1 de Lucas, quando o casal é apresentado por Lucas, Lucas destaca, verso 6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Era um casal temente a Deus, que buscava a Deus, que andava nos caminhos de Deus, que respeitava a Deus, que levava o relacionamento com Deus muito a sério. Em seguida, no texto que se sucede, o anjo, quando aparece a Zacarias, diz no verso 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E no verso 24 diz que Isabel concebeu. Vocês percebem a ligação? O texto apresenta o casal como sendo um casal temente a Deus. Em seguida, vem o anjo dizendo, a tua oração foi ouvida, e depois, então, ela engravida. Há uma relação entre o fato de que Deus respondeu àquela oração e o fato de que o casal era um casal piedoso, era um casal temente a Deus. E você vai encontrar essa relação na Bíblia toda. Parece que Deus se apraz em responder às orações daqueles que o buscam, daqueles que andam nos seus caminhos. Há uma relação entre santidade e resposta de oração. Os que andam em santidade, os que vivem uma vida reta diante de Deus, os que andam em obediência a Deus, esses têm muito mais respostas de oração do que aqueles que estão em dúvida, vacilantes, descomprometidos com Deus, apegados a ídolos, que não são necessariamente as imagens de escultura, mas qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus, que não buscam a Deus constantemente. A Bíblia é muito clara quando faz essa relação entre santidade e resposta de oração. Então, antes de você reclamar de Deus ou questionar a Deus por que Ele não responde às suas orações, faça uma análise da sua vida. Você está andando em retidão diante de Deus? Você está andando pelos caminhos de Deus, fazendo a sua vontade? Porque há essa relação na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse, se vocês andarem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra e minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e será feito. Há essa relação que o texto então nos deixa muito claro. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é que mesmo que a Bíblia nos ensine que Deus responde mais às orações daqueles que andam numa vida reta e santa, isso não significa que as nossas orações são resultado do nosso mérito. O que é interessante aqui é o seguinte, Zacarias era esse homem que o texto diz no verso 6, que era justo e reto diante de Deus e que vivia irrepreensivelmente nos caminhos de Deus. Orou muitos anos por um filho. Quando o anjo Gabriel apareceu, anunciando que a oração foi respondida, qual foi a reação desse homem justo, irrepreensível e que andava nos mandamentos de Deus? Eu não acredito.
Então, você percebe que a santidade e a retidão nossa aqui nesse mundo, ela nunca é absoluta. Zacarias era um homem santo, mas ele podia ser incrédulo também. Ele podia duvidar de Deus. Na hora em que precisou, faltou-lhe fé, confiança em Deus, acreditar em tudo aquilo que ele tinha pedido durante tantos anos. Deus, assim mesmo, apesar da incredulidade de Zacarias, respondeu à oração dele, porque as respostas de oração, como eu disse, embora pareça que Deus se apraz em responder às orações dos que o buscam, mas o resultado das nossas orações não são por causa dos nossos méritos. Porque você tem aqui esse homem que claramente duvidou, todavia Deus manteve a resposta. Deus ainda assim disse, você vai ter do mesmo jeito, só vou lhe castigar, você vai ficar mudinho. Vai ficar quietinho, não vai falar nada. Talvez Isabel até agradeceu, né? Se Zacarias fosse aquele tipo de marido que ficava falando muito, né? Então Isabel até ficou feliz da vida. Mas o ponto aqui é que sempre é pela graça. Quando Deus responde uma oração, é favor, é misericórdia, não é com base na sua perfeição absoluta, porque você não tem perfeição absoluta, porque você é falho, porque você é incompleto no processo de santificação. Essas duas coisas andam juntas. Por um lado, a Bíblia diz, ande nos caminhos de Deus e Deus vai responder suas orações. Por outro, a Bíblia diz, ainda que você ande nos caminhos de Deus, você nunca vai fazer isso de maneira perfeita. Portanto, quando Deus responder, é sempre graça. É sempre misericórdia. Não é porque você merece. Não é porque você tem direito a coisa alguma. Mas é porque Deus, na sua misericórdia, resolveu atender. Então, santidade e humildade para reconhecer que é pela graça, elas andam juntas nessa área de oração. Nós temos que procurar uma vida santa, mas sempre lembrando que a resposta de oração vem da parte de Deus. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Há uma terceira aqui. Zacarias orou muito tempo sem ter uma resposta. A gente ora às vezes 2 dias e Deus não responde e a gente desiste. Não vou orar mais por isso. Zacarias deve ter orado talvez uns 30 ou 40 anos. 30 ou 40 anos. Para que a sua esposa tivesse um filho. E ele não desistiu durante todos estes anos. Porque quando o anjo aparece e diz a tua oração foi ouvida, dá a impressão de que ele está se referindo a alguma coisa que Zacarias tinha feito recentemente. Não é alguma coisa que ele fez há 40 anos atrás e tinha parado. Olha, aquela oração que você fez há 40 anos, lembra, Zacarias? Eu vim responder hoje. Não. A ideia do texto era de que Zacarias continuava a orar pela sua esposa, apesar de idosos, e ela ser estéril. Ele era um homem consagrado a Deus e, apesar das dificuldades, à medida que os anos iam passando, cada ano representava um tijolo a mais na parede da dificuldade para ela engravidar, porque eles iam ficando mais velhos. Apesar disso, ele não desistiu. Ano após ano, perseverou, e Zacarias aqui aparece também como exemplo de perseverança e nos ensina de que Deus nem sempre responde de imediato. Às vezes ele leva anos para responder uma oração. O ponto é que enquanto ele não der um não definitivo e claro, você deve continuar orando. Enquanto não ficar absolutamente claro que Deus disse não, você pode continuar pedindo, pode continuar insistindo. Todo dia, lembra a Deus, por assim dizer. Fala com Ele. É o filho desviado. Enquanto ele está vivo, a resposta é pode ser. É o marido que não se converteu, está vivo. A esposa, está viva ela? O vizinho pelo qual você vê evangelho, está vivo? Então, significa que Deus não deu uma resposta negativa ainda. Vai orando, vai insistindo. Não pare de orar, porque Deus se agrada em responder a perseverança na oração. Queridos, aqui um quarto ponto que eu acho tão interessante aqui. É que esse texto nos ensina que Deus às vezes concede muito mais do que a gente pede. O que é que aquele casal de velhinhos queria? Queria um filho, para que Isabel não se sentisse preterida ou
desgraçada, entre aspas, no meio da comunidade, daquela cidadezinha onde eles moravam. Ela queria se sentir feliz por ser uma mãe, ela queria um filho, era só isso. Quando Deus respondeu, Deus não deu somente um filho. Deus deu o filho, aquele que haveria de ser o precursor do Messias, João Batista, que converteria o coração dos pais aos filhos. Veja como o anjo, quando anunciou a resposta de oração, veja como ele diz, no verso 14, depois de dizer no verso 13, tua mulher dará à luz um filho, e dizer qual seria o nome do filho de João, disse, em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com seu nascimento, ou seja, não seria uma criança normal, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel, Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prática, à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo está usando de propósito aqui, Malaquias capítulo 4, de 5 a 6, onde havia a profecia de que Deus haveria de mandar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então veja só, Deus não somente respondeu o pedido, eu queria ter um filho, mas Deus disse, eu não só vou te dar um filho, mas eu vou te dar aquele que está prometido lá no Antigo Testamento e que seria o precursor do Messias. Isso mostra que nós não podemos limitar a Deus nas suas respostas. E isso mostra também que é muito bom que Deus nem sempre responde às nossas orações do jeito que nós queremos. Zacarias queria um filho, Deus deu muito mais do que um filho. Deus deu um filho especial. Deus deu um filho que seria uma bênção, que ficaria na história por toda a eternidade. Alguém que faria a diferença no mundo. Quando nós orarmos e pedirmos a Deus aquilo que está no nosso coração, estejamos abertos para ver respostas maiores do que aquilo que nós imaginamos, porque está escrito que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Às vezes nós limitamos Deus, nós dizemos, não, isso aí Deus não pode fazer, é impossível. Não tem... imagina, Deus fazer... Não tem limites ao que Deus pode fazer. E agora eu quero ir ao último ponto, e que tem a ver com uma dificuldade que muitos têm com relação à oração. E o último ponto é o seguinte. De uma forma misteriosa, nós aprendemos aqui desse texto, de uma forma misteriosa, as nossas orações funcionam em plena harmonia com os decretos eternos de Deus. Aqui nós temos um dos muitos lugares na Bíblia onde se responde à pergunta, se Deus já planejou tudo, por que orar? Se Deus já sabe, por que eu vou orar? A chegada de João Batista tinha sido decretada por Deus desde a eternidade. Os profetas de Israel falaram a respeito do precursor. Lá em Isaías está dizendo, preparai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. Era uma referência ao ministério de João Batista. O profeta Malaquias diz, eu vou mandar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que vai preparar o meu caminho e vai converter o coração dos pais aos filhos. Era uma referência a João Batista. Desde a eternidade, Deus tinha decretado que João Batista haveria de vir antes de Jesus. E que ele viria no poder, é isso que a expressão significa, no poder e na autoridade do profeta Elias, não é a reencarnação de Elias, mas viria no mesmo estilo de Elias, que foi um grande profeta, restaurar os caminhos de Israel, preparando o Messias. Isso estava profetizado, estava escrito na Bíblia, havia sido decretado por Deus desde a eternidade. E coincidiu com aquele velhote pedindo para ter um filho. Não é? Porque o Deus que planejou tudo, Ele planeja os meios também. Ele decretou, Ele planejou, Ele determinou desde a eternidade que no tempo certo Zacarias ia encontrar Isabel, que Isabel seria estéril e que naquele dia, 30 anos depois do casamento,
Zacarias ia ser escolhido para entrar lá no templo para oferecer incenso. Isso só acontecia uma vez na vida do sacerdote. E que o anjo viria e diria: sua oração por sua mulher, que você está fazendo há 30 anos, foi respondida. E a resposta é o cumprimento de uma profecia que Deus tinha feito há 600 anos antes. Aqui você vê como há uma combinação das nossas orações com o projeto de Deus. Você pergunta, por que orar se Deus já sabe? A resposta é, exatamente porque Deus já sabe, é que você tem que orar. Para que orar se Deus já determinou tudo? Exatamente porque Deus governa o mundo, é que você tem que orar. As suas orações, elas não são ilusórias, elas são reais. Deus, de uma maneira que nós não entendemos, Ele determinou que a sua oração fizesse a diferença. Ele, de fato, ouve as orações. Ele escuta o que você pede. E a sua oração vai fazer a diferença. E quando fizer, no final, será exatamente como Deus queria e como Ele planejou e decretou. Percebem como junta aqui? Esse casal orando por um filho. Estava nem imaginando. E quando Deus respondeu, foi exatamente para cumprir o que Ele tinha decretado e planejado. Então, quando as pessoas levantam essa questão entre a oração como sendo algo do homem, é incompatível com a soberania de Deus, é incompatível com os decretos de Deus e a maneira como Deus governa o mundo, elas revelam um desconhecimento da Bíblia, muito grande. Ou limitam a Deus, porque eles imaginam que Deus não pode, sendo Ele quem é, planejar o mundo, organizar o mundo, orientar o mundo de tal maneira que através das suas decisões e das minhas decisões, no final, o plano dele seja exatamente como ele queria. Esse é o nosso Deus. Não tem limites para o que ele pode fazer. Então, a sua escolha, a sua decisão, as suas orações, a sua busca de Deus, pode saber que não são movimentos ilusórios no tabuleiro da predestinação, mas são decisões reais. São orações verdadeiras e Deus escuta e dá respostas reais e verdadeiras. E ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, Deus está cumprindo o seu plano determinado antes da fundação do mundo, lá desde a eternidade. Não há incompatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas. Nem sempre percebemos como elas se relacionam, como eu tenho certeza que Zacarias e Isabel, quando estavam orando, não estavam dizendo assim: Senhor, cumpre em nós aquela profecia de Malaquias, nós queremos que nosso filho seja o profeta Elias. Eles não estavam nem conscientes disso. Como nós também não precisamos estar conscientes dos planos soberanos de Deus, porque muito do que Deus quer e planeja é mistério mesmo, a Bíblia não revela. Está na mente de Deus, mas nós podemos confiar que as suas promessas são verdadeiras. Ele mandou que nós orássemos. Ele orienta que nós oremos. Ele nos chama, nos encoraja, nos convida a orar e buscá-lo. E porque nós confiamos nele, não é porque nós entendemos Deus, mas porque nós confiamos em Deus, é que nós nos ajoelhamos todo dia e oferecemos orações, pedidos e súplicas, como se elas de fato pudessem mudar o curso da história, a vida das pessoas, alterar as circunstâncias, e elas de fato fazem isso dentro do plano maior desse Deus soberano. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós aqui, e a primeira é evidente. Não deixe que questionamentos sobre a soberania de Deus, a predestinação, a eleição, o governo de Deus nesse mundo, de alguma maneira, seja um obstáculo para as suas orações. Não diga assim: eu não sei se meu filho é predestinado, por isso eu não vou orar por ele. Não diga assim: eu não sei se meu marido é predestinado, se meu esposo, minha esposa é predestinada, não sei se meu colega de classe é predestinado. Isso não é da sua conta, desculpa. Esse é um problema de Deus. Zacarias e Isabel estavam orando por um filho, não estavam nem preocupados em cumprimento da promessa de Malaquias. Isso é uma questão de Deus. A Bíblia manda você orar por todos que você conhece, interceder por eles, pedir, suplicar pela conversão deles. Então não deixe a soberania de Deus ser um obstáculo às suas orações. Quando você se ajoelhar para orar, buscar a Deus, faça de todo o coração,
sabendo que Deus de boa mente ouve a sua oração e haverá de responder no tempo dele. Segunda aplicação prática, não pare de orar até Deus dar um não bem grande em letra de neon piscando em vermelho. Não é? Enquanto ele não fizer isso, você pode pedir, você pode insistir, você pode orar, porque Deus tem o tempo dele não é o nosso. Zacarias orou 30, 40 anos, até chegar o tempo do cumprimento. E o último ponto é esse. Antes de você reclamar de Deus que ele não está respondendo a sua oração, lembra que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, andavam irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor e procuravam viver uma vida que agradava a Deus. Olha a sua vida. De fato você quer agradar a Deus? De fato você deseja aquilo que você está pedindo? Quando você ora a Deus e diz assim, Deus converte o meu marido. Você quer mesmo um marido convertido? Porque novo convertido vai tirar você da cama no domingo, 6:30 da manhã para ir para a igreja. Novo convertido vai dizer, eu quero ler a Bíblia com você todo dia. Novo convertido vai dizer, mulher, você agora não faz isso mais não. Novo convertido faz isso. Você quer um marido convertido? Às vezes a gente está pedindo coisa que a gente não quer. Pensa bem no que é que você está pedindo. Você quer que seu chefe se converta? Quer ter um crente zeloso, né? Novo convertido como seu chefe no trabalho? Então, há uma relação entre a nossa vida de comunhão com Deus, de santidade e as orações respondidas. E eu espero que essa palavra ela sirva não somente para estimular você a orar, mas também para viver uma vida santa e reta diante de Deus. Porque é dessa maneira que Ele vai cumprir os seus planos e propósitos, e as respostas dele serão sempre maiores do que aquilo que nós pedimos e imaginamos. Amém? Vamos orar. Ó Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que ela nos instrui, que ela nos ilumina, que ela nos conduz na verdade. Ensina-nos a orar, a perseverar, a insistir. Ensina-nos a viver uma vida santa. Ensina-nos a estar preparados para as respostas. Ensina-nos, ó Deus, a lembrar que porque Tu és o que és, é que nossas orações terão resposta. Porque o Senhor é todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é sábio e bom. Ouve as orações do Teu povo aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.